Clóvis Levi, porquê é que decidiu então fazer parte deste segundo encontro de literatura infantil-juvenil da lusofonia? Bom, eu sou uma pessoa que gosto dessas feiras, dos encontros, desses festivais de literatura, porque a gente tem a oportunidade não só de vender em termos de ideias o que a gente escreve, mas também de ter contatos com pessoas que estão na mesma função. No caso específico, há o interesse especial dos países lusófonos, que são países que falam a mesma língua e que muitas vezes nós temos uma separação enorme. O Brasil não tem nem noção do que é essa coisa de países lusófonos, ninguém fala nisso, entendeu? Então essa questão de estar numa mesa, por exemplo, eu vou estar numa mesa com, se não me engano, uma escritora de Cabo Verde e uma escritora de São Tomé. Isso aí, essa mistura, esse intercâmbio de culturas, de literaturas, de modos de ver o mundo, isso é muito estimulador. Vai também estar presente na visita às escolas, isso é também importante para os escritores e para os miúdos. Sim, é fundamental, e a escola é fundamental. Ou seja, eu aqui tive um livro chamado O Beco do Pânico, que recebeu o selo de recomendação do Plano Nacional de Leitura, e enquanto ele não recebeu o selo de recomendação, as escolas não abriam, porque tinham medo da temática, porque a temática era a descoberta da bissexualidade por um adolescente, e o desespero que ele fica com isso. Depois que a gente recebeu o selo de recomendação do Plano Nacional de Leitura, eu pude ir em tudo que foi escola de Portugal, mais ou menos do centro para cima, ou seja, a região norte, a região centro eu visitei bastante. E o encontro com os alunos é um elemento para o escritor maravilhoso, porque ele é mobilizador, ele é estimulante, ele traz ideias e ele mexe com a nossa maneira de pensar também, ou seja, a gente tem uma resposta, porque a gente conversa com os adolescentes, né? A gente tem uma resposta muito forte de tudo isso. Já falou num dos seus livros para a juventude, O Beco no Pânico. Quer-nos falar um pouco melhor desse livro, uma vez que é um livro que aborda uma temática não muito comum para nestas obras? No Brasil, estão dizendo que eu sou o escritor de temas polêmicos para jovens e crianças. Por quê? Eu tenho A Cadeira que Queria Ser Sofá, que com ilustrações da Ana Biscaia recebeu o Prêmio Nacional de Ilustração de Portugal. A gente tem ali 3 histórias para crianças, mas que são sobre a morte. O Beco do Pânico fala sobre a bissexualidade. Eu trouxe agora também um livro para lançar aqui durante o encontro, que é Proibido Pensar, que fala sobre governos ditatoriais. Então, são temas que me mobilizam, né? Me mobilizam. Então, o Beco, ele tem uma história fantástica, que eu não vou dar nomes e tal, né? Que o próprio Fanha acabou de me contar, de uma professora que disse para ele que fez um encontro comigo numa escola, numa regiãozinha aí de Portugal, mais afastada do centro, e que um dos alunos dela estava pensando em se suicidar, porque ele estava sentindo que ele tinha uma tendência homossexual, mas ele não tinha coragem de assumir isso. E depois que eu fui à escola e bati um papo com os alunos e falei do livro e contei a história, falei do desespero do personagem que tem 15 anos de idade e tal, esse menino desistiu de se suicidar, segundo a declaração da professora, desistiu e assumiu a sua homossexualidade, assumiu ser gay. Quer dizer, um livro salvar a vida de uma pessoa, eu acho que eu posso já morrer. A outra obra fala sobre a morte, são temas um bocado duros, parece que são tabu para os escritores que escrevem para a infância e para a juventude. Porque é que vai por estes temas? Eu vou pelos temas que, na verdade, me mobilizam. Eu não sentei para escrever 3 histórias sobre a morte para crianças. Na verdade, eu sentei para escrever 3 histórias para minha neta que tinha nascido. E, na verdade, ao longo do período de várias outras histórias, eu descobri que eu tinha 3 histórias com a mesma temática da morte. E, na verdade, eu pensei, bom, na verdade eu não quero estar falando isso para criança. Eu acho que eu estou pensando na morte. Eu acho que chegou uma idade, eu tenho 71 anos, né? Então chegou uma idade em que talvez essa questão da morte, que não é racional, eu não penso na morte, talvez ela esteja internalizada, esteja sendo revelada essa preocupação através de histórias que eu escrevo, porque racionalmente eu não tenho essa preocupação. Então são os temas que me mobilizam. Se eu estou incomodado com alguma coisa, eu vou escrever sobre isso.
Eu não gosto muito de histórias muito previsíveis, de história que a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Eu gosto da surpresa para o espectador, para o leitor. Qual é a reação dos jovens e das crianças quando são confrontados com estas histórias? Eles aderem, percebem, entendem, compreendem? As histórias da morte têm leituras muito variadas, né? Ou seja, o adulto compreende de uma maneira, a criança compreende de outra. Uma das histórias, por exemplo, porque são histórias delicadas sobre a morte, não tem nenhuma coisa pesada, não, são delicadas. Uma história é a história de um chocolate. Ele nasceu, foi colocado ali naquela caixa com a família dele, ele vê a família toda sendo levada pelas crianças, ele fica feliz, que as crianças ficam felizes pegando os chocolates, ele acha que vai dar um passeio, até um dia que ele tem um chocolate irmão, que é um chocolate mais amargo, esse chocolate diz para ele, não é passeio, é morte. E a partir daí ele começa a ficar com medo de ser pego pelas crianças. Então a gente vai trabalhando com elementos que são da infância, bombom de chocolate, passear e tal. E a morte entra também como um elemento a mais na história, mas não é aquilo que marca pesadamente. As histórias não são pesadas, são todas muito leves. Vai apresentar aqui um livro novo, que não há cá em Portugal. Que livro é esse? Pode-nos falar um pouco? Vou apresentar 2 livros novos. O Zé Fanha, vai apresentar A Cadeira que Queria Ser Sofá para os países lusófonos, para as pessoas que não conhecem. E eu estou trazendo do Rio de Janeiro dois livros que eu lancei lá agora, nesses últimos 3 anos que eu voltei de Portugal e voltei para o Brasil. Então, um é O Pinguim que Morria de Frio, que são 5 histórias curtas para crianças. Histórias bem leves, bem agradáveis e bem nonsense, bem fora do padrão e tal, dentro desse inesperado que eu gosto. E essa é para criança. E eu tenho outro que é para adolescente, chama-se Proibido Pensar. Isso foi em cima dos 50 anos da ditadura do Brasil. Eu pensei que os adolescentes no Brasil não têm noção do que aconteceu durante o período de chumbo do Brasil. As escolas não tratam disso de uma maneira que seja positiva. A literatura fala muito pouco disso, a literatura que se refere a jovens, né? Então, eu falei, esses estudantes atuais têm 15 anos, 16, 14 anos, eles não têm a menor ideia do que seja, o que foi a ditadura brasileira que levou 20 anos. Então eu fiz uma alegoria sobre um governo ditatorial e dei o nome de Proibido Pensar. E a relação com as crianças, com os adolescentes tem sido muito boa. Uma escola escolheu exatamente esse livro para eu trabalhar essa questão com os adolescentes, falar disso para eles. Eles leram o livro e eu fui chamado para ir à escola e foi muito bom. Um dos problemas que tem sido aqui debatido neste primeiro encontro e que com certeza será debatido também neste segundo é o facto de muitos livros publicados em português do Brasil não chegarem cá, por autores brasileiros, não chegarem cá a Portugal e aos outros países. E o mesmo acontece em relação aos autores portugueses que raramente chegam, portugueses, angolanos, moçambicanos, que também não chegam ao Brasil. O que é que se passa para entravar, para o entrave desta circulação que devia ser mais fluida, uma vez que a língua é a mesma? É a pergunta que também os escritores fazem, né? Por que a gente não tem mais intercâmbio se a língua é a mesma? Eu acho que aí é uma questão mesmo de distribuição, de política das editoras. É o seguinte, eu já me convenci que quem vende livro é o escritor. Porque ou você é um best-seller, lançou o livro, já tem aquela fã que está esperando o livro e nem dorme para comprar seu primeiro logo exemplar a comprar, ou então você no Brasil, pelo menos, você vende para o governo. São 2 possibilidades. O governo compra muitos livros, o Brasil tem uma população enorme, né? O governo tem uma população, o governo compra esses livros e lança esses livros nas bibliotecas das escolas públicas. Então, são essas 2 questões. Ou você é best-seller ou você vende para o governo. Ou então resta a alternativa de você, escritor, sair vendendo o seu livro, que é o que eu faço. A gente tem que sair vendendo o livro. Quando a primeira edição do Beco do Pânico acabou porque eu saí vendendo o livro nas escolas. Eu acho que há uma expectativa muito grande sobre esse encontro, da minha parte principalmente, porque, como eu sou brasileiro, essa questão de país lusófono é uma coisa muito vaga.
não é tão vaga na medida em que eu morei 11 anos em Portugal, né? Então eu tive conhecimento disso, mas para mim na prática ainda é uma questão muito vaga. Eu gostaria muito de ir para todos esses países, levando a minha literatura, discutindo, indo às escolas, falando com os adolescentes, crianças, professores. Estou à disposição, me convidem.